Olá, esse é o programa Luz, Bíblia e Reflexão da Igreja Presbiteriana de Conselheiro e a nossa meditação de hoje é sobre humildade de espírito. A palavra do Senhor em Mateus, capítulo de número 5, verso de número 3, diz assim: Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Jesus está falando aqui num sermão em que muitas pessoas estavam ouvindo e pararam para ouvi-lo. Ele fala sobre bem-aventurança. Essa bem-aventurança, um outro termo usado, seria alguém abençoado, alguém feliz, alguém que encontrou a verdadeira felicidade, alguém que realmente foi abençoado. Então ele fala sobre a bênção de Deus, ele fala sobre humildade, ele fala sobre aquilo que é espiritual, ele fala humildes de espírito, e ele fala sobre o reino dos céus. Em outras palavras, ele fala sobre um relacionamento eterno com Deus, fala sobre salvação. Então, o que Jesus quer dizer quando ele diz bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus? Ele está falando que a alegria, a verdadeira bênção de Deus não é conquistar coisas aqui para essa terra. Nós buscamos muitas coisas para aqui, nós queremos sucesso aqui, queremos alcançar recursos financeiros, ter fartura aqui nessa terra, mas Jesus está dizendo que aqueles que são humildes de espírito, eles têm o reino dos céus. Ele diz, porque deles é o reino dos céus. Alguém que tem a posse do reino de Deus, alguém que tem a participação no relacionamento eterno com Deus. E Jesus mostra o caminho, que esse é um caminho de felicidade. Quem não quer viver para sempre num relacionamento de paz com Deus, num relacionamento de bênção diante de Deus. E a receita que ele dá é aquele que é humilde de espírito. Se a gente separar essas duas palavras, a humildade é o contrário da arrogância, o contrário da soberba. Humildade reflete alguém que olha para si mesmo e enxerga a sua indignidade, enxerga a sua incapacidade, enxerga que o outro é maior do que ele, enxerga o quanto ele precisa ser socorrido, ser ajudado. O contrário da humildade, a arrogância, é um autossuficiente. Alguém que diz para si mesmo, eu posso, eu consigo e não dependo de ninguém. E quando Jesus coloca essa expressão e dizendo, olha, essa virtude vocês precisam desenvolver, que é a virtude da humildade, ele logo associa essa virtude da humildade com o Espírito. Bem-aventurados, felizes são aqueles que são humildes de espírito. Então ele está falando de algo da alma. Ele não está falando de algo externo, de uma postura externa, do aparentar para as pessoas que nós olhamos para nós mesmos, mas olhamos enxergando a nossa própria vida como dependente das outras pessoas, como incapazes, como não merecedores de tantas coisas que nós temos, alguém simples. Mas Jesus está falando, humilde de espírito, é aquele que olha para si mesmo e vê o quanto ele precisa de Deus. E reconhece o quanto ele carece do cuidado de Deus. O quanto ele não pode dar conta de fortalecer a sua alma por si mesmo. E ele precisa da força de Deus, ele precisa do socorro de Deus. Isso é ser humilde de espírito. Então, quando você reconhece que precisa de Deus, quando você reconhece, numa oração, você faz uma oração, a oração é a prova de que nós precisamos de Deus. Alguém que é autossuficiente, que não depende de ninguém, nem mesmo de Deus, e acha que pode dar conta de todas as coisas e alcançar todos os seus sonhos por si mesmo, pela sua capacidade, dificilmente essa pessoa vai orar, dificilmente ela vai buscar a Deus em oração, pedindo o socorro de Deus. Mas alguém que é humilde de espírito é alguém que se vê fraco, alguém que se vê impotente, e ele sabe que a maior necessidade dele está ali dentro da sua alma, clamando por Deus, clamando pelo socorro do Senhor, clamando por ser salvo, clamando por ser socorrido. E Jesus está dizendo que aqueles que se veem assim, carentes de Deus,
precisando do socorro do Senhor e buscam esse socorro, eles serão supridos, eles serão fortalecidos. E Jesus diz, porque deles é o reino dos céus. Quando nós reconhecemos que precisamos ser salvos por Deus, quando nós reconhecemos que a nossa alma precisa ser fortalecida por Deus, é nessa hora que nós desfrutamos de um relacionamento com Deus. E aí, quando nós reconhecemos isso e nós buscamos o Senhor, Jesus falou que aquele que o Pai dá a ele, esse iria até Jesus e de maneira nenhuma Jesus o lançaria fora. Estamos bem seguros nas mãos de Jesus quando nós colocamos a nossa vida em dependência diante dele. Então é um tempo de nós olharmos para a nossa própria vida e vermos a nossa falibilidade, vermos como nós somos pecadores, como nós somos pequenos, como nós não damos conta, como nós precisamos de Deus. Porque muitas vezes nós tentamos e dá tudo errado. E as coisas não acontecem porque nós confiamos muito em nós mesmos, confiamos muito em nossa capacidade. E o que Jesus está nos ensinando é que nós somos felizes quando nós colocamos todo o nosso ser e o principal, a nossa alma, o nosso espírito nas mãos de Deus, reconhecendo que se é força, é Ele quem nos dá. Coragem, Ele nos dá. Fé, Ele nos dá. Perseverança, Ele nos capacita, Ele nos dá. Então, tudo que nós precisamos para enfrentar o mundo, enfrentar essa vida de grandes tribulações, de grandes lutas, é Deus quem nos dá. E nós encontramos tudo isso nele. Então, quem sabe é hora de nós nos rendermos a todas as lutas que nós enfrentamos e colocarmos tudo isso nas mãos de Deus. Colocarmos todas as nossas dificuldades nas mãos de Deus. E antes de colocar todas as nossas dificuldades nas mãos de Deus, que nós possamos dizer para Ele, Senhor, eu coloco a minha vida em Tuas mãos, porque eu sei que jamais eu darei conta de suplantar, de vencer todas essas circunstâncias que eu enfrento. E Jesus está dizendo que a felicidade está aí. Alguém que olha para si e diz, eu preciso de Deus, a minha alma precisa do Senhor. E alguém que encontra a felicidade nisso, porque quando nós nos colocamos diante de Deus, quando nós cremos em Jesus e buscamos a Jesus na nossa vida como nosso Salvador, e então o reino dos céus passa a ser nosso por causa de Jesus Cristo. Ele conquistou a vida eterna, Ele conquistou a salvação e todo aquele que nele confia tem essa salvação. É nisso que está a felicidade, é nisso que está a verdadeira bênção. Talvez você tenha buscado o sucesso, buscado bênçãos de Deus, mas da forma errada, do caminho errado e com o objetivo errado. De bênçãos apenas para o ter aqui nessa terra. E Jesus, Ele aponta para o futuro, Ele levanta os nossos olhos ao céu, fazendo a gente lembrar que a verdadeira bênção é quando nós somos parte e partilhamos do reino dos céus. Bem-aventurados os humildes de espírito, porque deles é o reino dos céus. Você pode ter muitas coisas aqui, mas se não tiver a participação no reino dos céus, você não será feliz, você não será bem-aventurado, você não será um abençoado. Ser abençoado é reconhecer o quanto nós precisamos do Senhor. Que Deus te abençoe e que você possa reconhecer a cada dia o quanto você precisa de Deus. Faça uma oração, peça socorro a Ele, não queira resolver tudo por sua conta. Deus te abençoe, fique na paz.